dia, turma. Hoje nós vamos estudar ângulos internos e externos de um triângulo e suas propriedades. Relação que envolve as medidas de abertura dos ângulos internos e os ângulos externos de um triângulo. Agora vamos verificar a relação que existe entre a medida de abertura de um ângulo externo e a medida de abertura de dois ângulos internos não adjacentes. Observe a figura ao lado. Nós temos um triângulo ABC e os ângulos externos X, Z e Y. Considerando este triângulo ABC, sabemos que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. E sabemos também que o ângulo A mais o ângulo X é igual a 180 graus, porque eles são suplementares, em que X é a medida de abertura de um ângulo externo e o ângulo B e o ângulo C são ângulos internos não adjacentes a eles. Comparando as duas igualdades, concluímos que o ângulo A é igual a 180 graus menos X. Logo, substituímos o ângulo A na primeira igualdade, obteremos 180 graus menos X mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. Logo, X é igual ao ângulo B mais o ângulo C. Deste modo, atingimos a seguinte informação, que Y é igual ao ângulo A mais o ângulo C e Z é igual ao ângulo A mais o ângulo B. Assim, demonstramos que, em todo triângulo, a medida de abertura de um ângulo externo é igual à soma das medidas de abertura dos outros dois ângulos internos não adjacentes a ele. Ok? Nós vimos esses exemplos em algumas aulas anteriores, mas nós vamos novamente retomar este conteúdo e aplicar algumas outras informações que será pertinente para a soma dos ângulos internos e externos de um triângulo. Conforme nós acabamos de falar, em todo triângulo, a medida de abertura de um ângulo externo é igual à soma da medida de abertura dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Aí nós temos um triângulo RST. Temos o ângulo externo X. Logo em seguida, nós temos um ângulo de 60 graus e um ângulo de 40 graus. E temos que descobrir o valor do ângulo X. Com a propriedade que o ângulo externo é igual à soma da medida dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, nós temos que x é igual a 60 graus mais 40 graus. Logo, o valor de x, 100 graus. Ângulos suplementares. Observe a figura seguinte. Nós temos um triângulo ABC, os ângulos internos e os ângulos externos a ele. Nos ângulos externos, nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então, é correto afirmar que o ângulo interno é igual a 180 menos A, nós vamos descobrir o ângulo interno A. 180 menos B, nós vamos descobrir o ângulo interno B. E 180 menos C, nós vamos descobrir o ângulo interno C, porque em ambos os casos, todos os ângulos internos são suplementares ao ângulo externo, formando 180 graus. Observe a figura. Ângulos suplementares em um triângulo equilátero. Observe o seguinte, nós temos um triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais e assim como todos os ângulos são iguais, medem 60 graus. Assim como a soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, a soma dos três ângulos externos suplementares de um triângulo equilátero é igual a 360 graus. Observe que o ângulo adjacente a ele é suplementar ao ângulo de 60 graus, formando o ângulo de 180 graus. Logo, o ângulo externo mede 120 graus. E todos os ângulos são adjacentes e suplementares ao ângulo interno. Então, a soma dos três ângulos externos adjacente ao seu ângulo suplementar é igual a 360 graus. Exercícios. Na página 185, nós temos 4 exercícios. O primeiro eu vou fazer e explicar as propriedades que nós acabamos de aprender.
Observe as medidas de abertura dos ângulos internos de um triângulo e externos de cada triângulo e confira para este triângulo as propriedades que você acabou de estudar. Nós acabamos de aprender que a medida de abertura de um ângulo externo adjacente a um triângulo é igual à soma da medida dos ângulos não adjacentes a ele. Então, observe que nós temos um ângulo externo de 150 graus, suplementar ao ângulo adjacente de 30 graus. E pela propriedade, esse ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. Então, 150 é igual à soma de 110 graus mais 40 graus. Ok, conseguimos comprovar a teoria estudada. Na letra B, nós temos um ângulo de 63 graus, adjacente a ele suplementar 117, e os dois não adjacentes é a soma de 41 mais 22. Também comprovamos que 41 mais 22 é igual a 63. Agora, as três seguintes questões, a 82, 83 e 84, fica como tarefa para você realizar. Ok? Ok, turma. Uma ótima semana e até a próxima aula.